Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Seja bem-vindo ao Classe Bíblica. Das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Nós continuamos o nosso estudo e hoje nós vamos tratar sobre a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Eu quero ir a 2 Timóteo 3, 14 a 17 e Isaías 55, 10, 11. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isaías agora. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim, ou não voltará, para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E sem ressentimento oferecer perdão. A gente está no Classe Bíblica. Nós vamos a Mateus capítulo 24, versículo 35, que diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é infalível e só Ele pode produzir uma obra como a Bíblia. A palavra de Deus é infalível. A sua infalibilidade tem sido alvo de contradição da parte dos racionalistas, que defendem a ideia da inspiração parcial da Bíblia e negam a sua inspiração plena. Entretanto, hoje nós vamos estudar alguns argumentos que provam a infalibilidade da palavra de Deus. Lhe falei do meu passado. Nós estamos juntos no Classe Bíblica e agora nós vamos ver a origem sobrenatural da Bíblia. No último podcast nós estudamos acerca da origem material da Bíblia, porém neste vamos analisar sua origem sobrenatural. Em 2 Timóteo 3,16 o apóstolo Paulo declara: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para entendermos a origem sobrenatural da Bíblia, devemos considerar 3 aspectos dessa origem, que fortalecem a infalibilidade da palavra de Deus. São elas a revelação, a inspiração e a autoridade da Bíblia. Há uma relação entre revelação, inspiração e autoridade que torna a Bíblia um livro singular, o livro dos livros. A Bíblia não teria autoridade senão pela revelação e inspiração divinas. Do mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo céu. Nós prosseguimos no Classe Bíblica, vamos então falar da revelação divina na Bíblia. A palavra revelação significa tornar conhecido, mostrar. No latim, o termo revelare significa pôr para trás o véu para que se veja. Segundo Taillé, o significado bíblico de revelação é descobrir, despir. Significa tornar a verdade conhecida. Jesus declarou que Deus é Espírito lá em João 4:24. Por isso entendemos que é impossível ao homem, por seus próprios meios, conhecer a Deus, visto que ele é imperceptível aos sentidos naturais. Pode o homem finito conhecer o infinito, o mortal conhecer o imortal, o limitado conhecer o ilimitado sem que haja uma revelação? Não. Precisamos da revelação de Deus, e ele se revela aos homens. Só ele, o próprio Deus, pode tomar a iniciativa de se revelar a si mesmo através de manifestações capazes de alcançar a percepção humana.
Vamos ver então 3 modos pelos quais Deus tem se revelado ao homem. Os 3 modos pelos quais Deus tem se revelado ao homem. Primeiro, nós temos a revelação natural. É feita mediante o fato da criação. É impossível negar a existência de Deus diante da beleza da criação, como nos diz o Salmo 119, do 1 ao 6. Porém, essa revelação torna-se insuficiente por causa da incredulidade do homem. Daí a necessidade de uma revelação mais objetiva. Em Atos 14:17 temos a prova de que ele deu essa revelação de si mesmo através de um modo mais explícito, a escrita. Então nós temos, além da revelação natural, a revelação escrita como o segundo modo, né? A Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem. Toda a sua vontade está expressa na Bíblia, a sua palavra. A revelação escrita não anulou a revelação natural de Deus, mas a tornou ainda mais viva e real, propiciando ao homem uma revelação pessoal com o Deus Todo-Poderoso. E por último, nós temos a revelação pessoal, como acontece, por exemplo, em João 5:39, em Lucas 24, do 25 ao 27, e em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, e em João 1:18. A revelação escrita seria incompleta se a profecia que trata da revelação pessoal de Deus não tivesse tido o seu cumprimento. Todas as profecias do Antigo Testamento anunciavam uma revelação pessoal de Deus, a qual foi feita através de Jesus Cristo. Se você der glória a Deus, seja espontâneo, que saia da tua alma. Nós prosseguimos e agora nós falamos sobre a inspiração da Bíblia. É preciso não confundir revelação com inspiração. A revelação é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido pelos homens. A inspiração diz respeito ao modo como os homens receberam a revelação e a transmitiram. No grego, a palavra inspiração é theopneustos, que significa sopro, ou o que é soprado ou inspirado por Deus. É com este sentido que Paulo declara toda a Escritura divinamente inspirada em 2 Timóteo 3:16. Entendemos que o Espírito Santo inspirou os escritores, capacitando-os a registrarem de modo correto a revelação recebida de Deus. De fato, inspiração refere-se ao ato de receber e transmitir, relatando com suas próprias palavras a verdade de Deus. Eis o berço queimado, pequenino que nasce, é a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus. A gente prossegue e agora nós vamos, por último, nesse item, mas o nosso podcast continua, né? Nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. A partir da declaração de que a revelação e a inspiração da Bíblia vem de Deus e a torna infalível, a questão da autoridade serve tão somente para reforçar essa declaração. Entretanto, o que destaca esse ponto de nosso estudo é o fato da inerrância da Bíblia. Existem provas extra-bíblicas que dão autoridade à Bíblia nos campos da arqueologia, da antropologia e da história. Porém, a prova inconteste da autoridade da Bíblia está na própria Bíblia. Ideal da poesia, eis a fonte dos mananciais. Agora nós vamos falar no Classe Bíblica da inerrância da Bíblia. A Bíblia é infalível, ela não contém erros. Ela é a palavra da verdade. No hebraico encontramos 2 palavras traduzidas por verdade que são emuná e emet, cujo sentido é firmeza, estabilidade e certeza. A certeza da inerrância da Bíblia está no fato de que a verdade, no sentido estrito, só é revelada de modo explícito nela. Nenhum livro no mundo fala da verdade do mesmo modo que a Bíblia. O Deus da verdade é revelado na Bíblia. A autoridade humana e divina da Bíblia.
Indiscutivelmente, a Bíblia tem dupla autoridade. No lado divino, as Escrituras são a palavra infalível de Deus, pois elas se originam em Deus e são a expressão de sua mente. No lado humano, Deus escolheu alguns homens para receberem a sua palavra e apresentá-la na forma escrita. A inerrância da Bíblia está no fato de que ela procede diretamente de Deus. A infalibilidade e autoridade da Bíblia não tem qualquer mérito do talento humano, mas Deus usou a inteligência humana para que a sua palavra fosse transmitida por escrito aos homens. Barulho das águas, barulho é a onda do mar, a espuma, e no deserto, ó Deus, eis recanto de paz para o viajante cansado, Elianai, do que lê, reina. Nós prosseguimos e falamos agora sobre a transmissão dos textos originais. É possível encontrar falhas nas cópias feitas do original das Escrituras. Os textos originais são chamados manuscrito original, ou manuscritos originais, e são isentos de todo e qualquer erro, porque foram inspirados por Deus. Ele nunca poderia ter inspirado a um autor humano a escrever algo errado ou falso. Entretanto, é possível encontrar falhas de transmissão dos copistas do texto original. Alguns erros de pena ou dificuldade de tradução de vocábulos são encontrados em nossas traduções, porém são falhas banais que não ferem a integridade da inspiração nem modificam a verdade revelada. A exatidão da palavra de Deus é constatada na experiência do crente e no cumprimento das profecias através dos tempos. Acima da morte, eu disse, és o norte que orienta. Agora nós vamos falar sobre o cumprimento das profecias. Como dissemos, as profecias bíblicas são uma prova incontestável da veracidade e da infalibilidade da Bíblia. O Velho Testamento está repleto de profecias referentes aos judeus, às nações vizinhas e ao Messias que havia de vir. No Novo Testamento encontramos o cumprimento da maioria das profecias do Velho Testamento, muito especialmente em relação a Cristo. Encontramos muitas profecias cumpridas, outras ainda estão para se cumprir. Nós vemos, por exemplo, em Isaías 7 e 14 o nascimento do Messias, a profecia. E nós vemos o cumprimento em Mateus 1 e 23. Né? Em Oséias 11 e 1 nós vemos a profecia da fuga para o Egito. E em Mateus 2,15 nós vemos o cumprimento. A correlação entre o cordeiro sacrificial e Jesus, entre o maná e Jesus, entre a serpente de bronze e Jesus. Jesus é o varão de dores, de Isaías 53:9. Nós temos também a profecia das vestes repartidas no Salmo 22:19 e o cumprimento em João 19:26. Nós temos sobre a profecia de que os ossos do Messias não seriam quebrados no Salmo 34:21 e o cumprimento em João 19:36. Jesus alegou o cumprimento da profecia de Isaías 61:2, dizendo: hoje se cumpriu esta profecia que acabais de ouvir em Lucas 4:21. Paulo citou a profecia do Salmo 2 como cumprida em Jesus em Atos 13, versículos 32 e 33. Poderíamos citar centenas de outras profecias que tiveram seu cumprimento no Novo Testamento, que confirmam a infalibilidade das Escrituras e a sua inspiração divina. Nós vamos agora para a nossa última parte tratar sobre o testemunho da ciência. A ciência é definida como um conjunto de leis e princípios obtidos através de observações e repetidas experimentações. Ela não baseia seus argumentos em hipóteses, teorias ou ideias não confirmadas. Os grandes cientistas, Proust, e Lavoisier, afirmaram certa feita que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa declaração fortalece o fato de que por trás de toda a criação está a ação da mente superior e criadora do Deus da Bíblia. O relato bíblico sobre a criação em Gênesis 1 recebe o apoio da ciência, pois a respeito da tentativa de alguns em desmenti-la, ninguém e nada tem conseguido apresentar alguma teoria superior ao relato bíblico. A Bíblia declara em Isaías que a Terra é redonda, Isaías 40:22, e que o nosso planeta está suspenso sobre o vazio no ar, em Jó